Olá, pessoal, aqui é a professora Luciane. Nós vamos ver a permutação circular. O que é permutação circular? É uma fila, né, que fica em círculos. Quando eu falo sim, fila indiana é uma fila em linha reta, em que eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto lugar e assim por diante. Agora, quando eu falo circular, quer dizer que é em círculo. Em círculo, eu posso ter o primeiro em qualquer ponto. Então, quando ela é circular, ela já muda tudo, né? Então, na permutação circular, nós vamos ter o P fatorial, aí nós vamos pegar o valor N, né? A quantidade de pessoas, menos 1. Assim, sempre nós vamos ter que tirar 1. Então, aqui no exemplo, de quantos modos podemos organizar 6 alunos sentados numa mesa redonda para desenvolverem um trabalho? Bom, nós vamos ter uma mesinha redonda e em volta dela nós vamos ter 6 pessoas sentadas, certo? Quer saber a primeira pessoa, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta? Eu ir trocando essas pessoas de lugar, como que eu posso fazer isso? Quer dizer, de quantos modos eu posso organizar essa mesa aí, o lugar de cada um? Então, nós vamos ter que são uma mesa com 6 alunos, então nós vamos ter 6 menos 1 fatorial, que é igual a 6 menos 1, 5 fatorial. Aí é só multiplicar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Faz a multiplicação, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. Então, eu consigo organizar essa mesa de 120 maneiras. A 3. Uma família tem 5 pessoas. Pai, mãe, 3 filhos. A família irá a um restaurante e reservou uma mesa redonda. De quantas maneiras diferentes essas pessoas poderão se sentar em torno da mesa, de modo que o pai e a mãe fiquem juntos? Então, nós vamos ter uma mesinha circular lá. O pai e a mãe sempre tem que estar junto. E aí, os filhos. Então, quantas pessoas eu tenho? Eu tenho o pai, a mãe, o filho 1, o filho 2 e o filho 3. Então, eu teria 5 pessoas. Só que o pai e a mãe, eles têm que ficar sempre junto. Então, o pai e a mãe se torna uma pessoa só. Então, quantas pessoas eu tenho ao todo? Eu vou ter que considerar o pai e a mãe um só, porque eles vão estar sempre junto. Então, agora eu tenho 4 pessoas em volta da mesa. Então, eu vou ter 4 menos 1. 4 menos 1, 3. Então, eu vou 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu posso organizar essa família de 6 maneiras diferentes em volta da mesa. Então, por exemplo, pode sentar o pai e a mãe, o filho 1, o filho 2 e o filho 3. Formou o círculo. Ou eu posso colocar o filho 1, o pai e a mãe, o 2 e o 3. Ou eu posso colocar o filho 3, o pai e a mãe, o filho 1 e o 2. E assim por diante. De quantos modos eu posso estar sentando essa família ao redor da mesa? Então, de 6 modos diferentes. No exemplo 4, de quantos modos podemos organizar 8 alunos sentados em círculo, de forma que cada dupla fique sempre junto para desenvolver os trabalhos? Bom, nós temos 8 alunos. O aluno 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8, certo? Então, no total, nós temos 8 pessoas. Só que está dizendo que essas pessoas vão sentar em duplas. Então, aqui será uma dupla, aqui será outra dupla, aqui será outra dupla e aqui será outra dupla. Então, as duplas não mudam. Vai ser sempre essas pessoas. Então, se elas têm que sentar em duplas, eu acabei formando 4, um grupo aí com 4, formou então 4 grupos de duplas, então 4 duplas. Então, ao invés de 8, nós vamos usar o 4. Então, vai ficar 4 menos 1 fatorial. 4 menos 1 é 3, então eu vou 3 vezes 2 vezes 1, 6. Então, eu posso organizar essas duplas ao redor da mesa de 6 maneiras diferentes. Bom, continuando aí, nós temos a probabilidade. No lançamento de um dado,
qual a probabilidade de ocorrer o número 3? Bom, primeiramente vamos conhecer um dado, né? Um dado, ele é formado por 6 faces, em que são enumeradas de 1, 2, 3 até o 6. Sempre a face 1 está oposta à face 6. Por quê? Porque no dado, as faces opostas somam 7. Então, 6 mais 1, 7. 4, do outro lado tem que estar o 3. 4 mais 3, 7. E o 2 tem que ser oposto a 5. Sempre assim no dado, tá? Então, um dado, ele é enumerado com 6 números. Somente 6. Então, 6 em um dado é o meu total. Então, qual a chance, né? Qual a minha probabilidade de cair o número 3? Bom, quantos números 3 eu tenho no dado? Eu tenho somente um. Então, eu tenho uma chance de 6 chances. Na probabilidade, eu posso deixar a minha resposta na fração. Eu posso deixar ela no número decimal, ou 1 dividido por 6, dá 0, 0 e vírgula. 1 vezes 6, 6, sobra 4. Coloca um 0 e continua. 6 vezes 6, 36, para 44. Coloca um 0 e continua. 6 vezes 6, 36, para 44. Ou eu posso usar o número 0,166, vai embora. Ou eu posso usar a resposta na porcentagem. Para jogar isso aqui na porcentagem, é só multiplicar por 100. Ou eu conto duas casas. 1, 2, e isso aqui, a chance de cair o número 3 é de 16,6%. Então, na porcentagem, as minhas respostas podem ser em fração, decimal ou porcentagem. Aliás, na probabilidade. Em um vestibular, por exemplo, eu tenho que olhar as minhas alternativas de que formato ela está. Se ela está em fração, em decimal, ou ela está em porcentagem. Tá ok? Na letra B, a probabilidade de cair um número primo. Bom, o que é um número primo? Um número primo, ele é o número que só dá para dividir por 1. Aliás, todos os números dá para dividir por 1. E por ele mesmo. Então, o 1 eu nem considero, né? Então, o número primo é aquele número que dá para dividir por ele mesmo, somente por ele mesmo. Então, no dado, nós temos os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que seria um número primo? Então, vamos lá. O número 1 não é primo. Por quê? Porque ele só divide por 1, então não vale. O número 2, será que ele é primo? O número 2 é o único número primo que é par, porque o 2 dá para dividir por 1 e só dá para dividir por 2. Então, o 2 é par. O 2 é primo. Então, o número 2 é o único número primo par. Então, se ele é o único número primo par, o 4 não é primo, o 6 não é primo e o 1 não é primo. O 4, por que ele não é primo? Porque o 4 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2 e dá para dividir por 4. Então, ele se torna um número composto. E o 6? O 6 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, dá para dividir por 3 e dá para dividir por 6. Não vale. Só pode dividir por 1 e por ele mesmo. Então, vamos analisar o 3. O 3 é primo? Sim. Por quê? Só dá para dividir por 1 e por 3. Ele só aparece na tabuada do 3. O número 5 é primo? Sim. Por quê? Porque ele só aparece na tabuada do 5. Então, no dado, nós estamos vendo em um dado que vai de 1 a 6, eu tenho quantos números primos? 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 números primos de quantos números? De 6. Sempre o total vai embaixo. A minha resposta em fração está correta. Ou, vamos dividir 3 por 6. 3 dividido por 6, põe um 0 e uma vírgula. 5 vezes 6, 30, para 30 nada. Ou esse número pode ser o 0,5, ou, passando para a porcentagem, multiplica por 100, conta duas casas, 1, 2 completa com 0, 50% de chance de cair um número primo. Porque nós temos 6 números, 3 são primo, é a metade, então 50% de chance de cair um número primo.
Na letra C, um número de 2 dígitos. Bom, se eu jogar o dado, ele vai cair o 2. Ele pode cair novamente o 2. Ele pode cair o 5. São números de um dígito só. Para formar número de 2 dígitos, eu teria que ter 2 dados. Então, lançando um dado, eu não tenho nenhuma chance de ter um número de 2 dígitos. Então, eu tenho 0% de chance. Não há chance nenhuma de cair um número de 2 dígitos. Na D, um múltiplo de 2. O que é múltiplo de 2? Múltiplo de 2 é aqueles números que dá para ser dividido por 2. Então, no dado, eu vou ter o 2 dividido por 2, 1. O 4, 4 dividido por 2, 2. O 5 não, se eu dividir 5 por 2 dá vírgula, dá 2,5. E o 6. Então, múltiplos de 2 são os números da tabuada do 2. Então, eu tô indo. Tabuada do 2, 2, depois 4, 6, 8, 10. Múltiplos de 2 tá indo de 2 em 2. São números que são divisíveis por 2. Então, em um dado, quais são os múltiplos de 2? O 2, o 4 e o 6. Então, novamente, nós temos 3 números de 6. Já fizemos esse cálculo aqui em cima, né? Ou 0,5 ou 50% de chance de cair um número que é múltiplo de 2. Aqui no exemplo 6. No lançamento simultâneo de 2 dados, calcule a probabilidade de ocorrer. Bom, quando nós temos 2 dados, certo? O que acontece com a quantidade de números que eu tenho? Em um dado, ele pode ter o parzinho. Vamos formar os parzinhos. 1 e 2, ou, aliás, antes do 1 e 2 eu tenho 1 e 1, ou pode cair 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5 e 1 e 6. Quando eu jogo o dado, pode cair esses números, não pode? Ou eu posso ter o 2 e o 1. Por quê? Porque eu tenho primeiro dado, segundo dado. Então, por exemplo, nesse dado cai o 2, nesse pode cair o 1. Ou cai o 2 e a hora que eu jogo pode cair o 2 também. Então, o primeiro dado 2, o segundo dado 2. Ou primeiro dado 2, o segundo dado 3 e assim por diante. Então, eu posso ter o 2 e o 2, o 2 e o 3, o 2 e o 4, o 2 e o 5, o 2 e o 6. Se for no primeiro dado cair 3, aí novamente eu vou ter o 3 e o 1, o 3 e o 2, até o 6. Até chegar no último número do dado, que é o 6. Então, eu vou ter o 6 e o 1, o 6 e o 2. Então, quantos parzinhos eu formei aqui? Eu formei, num dado não tem 6 lados, no outro também não tem 6. 6 vezes 6, 36. Então, quando se fala em dado, eu vou ter 36 parzinhos quando eu jogo 2 dados. E se fosse 3 dados, aí eu ia ter 6 vezes 6 vezes 6. Daria, acho que, 216. Então, a quantidade aqui, a minha chance agora ficou menor, porque agora eu tenho 2 dados. Então, quer saber, no lançamento simultâneo de 2 dados, né? Eu vou jogar simultâneo, quer dizer que eu vou jogar junto. No lançamento simultâneo de 2 dados, calcule a probabilidade de ocorrer a soma dos números iguais a 5. Então, quando eu jogo 2 dados, qual é a chance de eu jogar? Olha, deu certo, hein? Qual é a chance de eu jogar e cair 2 números que a hora que eu somar vai dar 5? Quer saber qual é essa chance? Então, ó, 3 mais 2, 5. Então, o primeiro parzinho pode ser o 2 e o 3. 2 mais 3, 5. Ou o 3 e o 2. Ou, para dar 5, pode ser o 4 e o 1. Ou, pode ser o 1 e o 4. Tem mais algum parzinho que eu posso somar no dado, que vai de 1 a 6, que soma 5? Vamos pensar, tem mais algum? 6 com 1 não dá. O 5 com 1 não dá, o 4 com 1 já foi. 3 com 1 não dá, foi o 3 com 2. Acho que são só esses, né? Então, eu tenho quantos parzinhos que soma 5? 1, 2, 3, 4 parzinhos. 4 de quantos? 2 dados, de 36. Posso simplificar por 2 e devo
Simplificando por 2, vai dar 2 por 18. Dá para simplificar ainda? Dá, vamos simplificar por 2 de novo? Poderia ter feito por 4 direto. Então, vai dar 1 nono. Então, a chance de eu conseguir jogar e cair o parzinho que soma 5 é uma chance de 9. É bem baixa, mas não é impossível. Ou, dividindo 1 por 9, 0, 0, 1 sobra 1, 1 sobra 1, 1 sobra 1 e assim por diante. Ou 0,1111, ou na porcentagem, conta duas casas, 11,1% de chance. Quer dizer, na porcentagem eu tenho 100% de conseguir. 11,1 é uma porcentagem bem baixa. É bem difícil eu conseguir acertar, mas não é impossível. Na letra B, os dois números primos. Qual a chance de eu jogar 2 dados e nos 2 dar número primo? Qual é essa chance? Bom, primeira coisa, vamos ver qual que era os números primo. O número primo é o 2, é o único número par primo. O 3 é primo, porque se dá para dividir por 3, só tem na tabuada do 3. O 5 é primo, porque dá para dividir por 5, né? Por ele mesmo, e tem na tabuada do 5. Então, no dado, eu tenho os números primo, 2, 3, 5. Eu vou jogar 2. Qual é a chance de nos 2 dados cair esses números? 2, 3 e o 5. Então, vamos ver. Pode cair o 2 e o 2, que são primo. Pode cair o 2 e o 3, que são primo. Pode cair o 2 e o 5, que são primo. Ou pode cair o 3 e o 2, que são primo. O 3 e o 3. Ou o 3 e o 5. Pode cair o 5 e o 2. 2 e 5 e 2 é diferente. Tem o primeiro dado e o segundo dado. Pode cair o 5 e o 2, o 5 e o 3, e o 5 e o 5. Então, qual que é a chance de eu jogar 2 dados e cair esses parzinhos aqui? Esses números primos. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chances nós temos. 9 de quantas? De 36. Existe 36 parzinhos em 2 dados. Eu tenho 9 chances de 36. Vamos simplificar isso aqui por 9. Vai dar 1/4. Eu tenho 1/4 de chance de conseguir. Dividindo 1 por 4, vai dar 0, 0,2 vezes 4, 8, para 10, 2. 0, 5 vezes 4, 20, para 20 nada. Ou 0,25, ou, multiplicando por 100, contando duas casas, eu tenho 25% de chance de conseguir acertar. De 100%, eu tenho 25% de chance. Na 7, no lançamento de uma moeda, então tá aqui uma moeda, qual a probabilidade de cair cara? Bom, uma moeda, quantas faces tem? Tem cara, coroa. Então, nós temos duas faces. Quando eu jogo uma moeda, ela pode cair cara ou, para coroa, nós usamos a letra K, tá? Só para diferenciar de cara. Então, ela pode cair cara ou coroa, tem duas faces só. Qual a probabilidade de cair cara? Quantas caras tem na moeda? Uma. Uma de quantas? De duas faces. Então, quando eu jogo uma moeda, a chance que eu tenho de cair cara é uma de duas. Ou, dividindo 1 por 2, 0, 0, 5 vezes 2, 10 para 10, nada. Ou 0,5 de chance. Ou, passando para a porcentagem, conta duas casas, eu tenho 50% de chance de conseguir acertar que vai cair cara. E na 8, no lançamento de duas moedas, agora eu tenho duas moedas. Qual a probabilidade de cair duas caras? Então, ó, eu jogo a moeda, certo? Vou jogar. Caiu cara e coroa. Então, eu tenho que formar primeiro qual que é o total de faces que dá para cair. Então, vamos lá. Pode cair cara, cara. Pode cair coroa, coroa. Ou pode cair cara e coroa. Ou pode cair coroa e cara. Essas são as faces que pode cair. Se eu jogar, pode cair cara e cara. Ou pode cair coroa e coroa. Ou pode cair cara, coroa. Ou pode cair coroa, cara. A pergunta é, no lançamento de duas moedas, qual a probabilidade de cair
duas caras. Quantas vezes aqui duas caras? Uma vez. Uma vez de quantas? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 1/4 de chance de conseguir acertar. Ou, dividindo 1 por 4, nós já fizemos aqui, ó, dá 0,25, ou, contando duas casas, 25% de chance de conseguir acertar cara a cara.